O turismo brasileiro deve registrar crescimento de 2% em 2018, se comparado com o ano passado. O índice de atividade do turismo, elaborado pela FEComércio de São Paulo, está sendo lançado hoje, data que se comemora o Dia Mundial do Turismo. Para analisar os números, eu converso agora com a presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, Mariana Aldrighi. Mariana, muito boa tarde a você. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, o turismo, obviamente, está aí, talvez, na contramão de toda a nossa economia, o que tem feito, até porque, você viu hoje, né, saiu um dado que a nossa economia deve crescer por volta de 1,2%, 1,3%, e o turismo tem uma previsão de crescimento de 2%, o que está levando o brasileiro a viajar mais. Pois é, na verdade, a gente tem esse crescimento em função especificamente da comparação com os 2 anos anteriores. Então, a gente está crescendo em função do valor que se observou em 2017 e, obviamente, também em 2016. No mundo, o turismo em 2017 cresceu quase 2 vezes o valor do PIB mundial. Então, isso vai se replicar no Brasil também. Mas ainda não é o caso em 2018. Então, o que a gente tem que destacar? 2014 foi um ano muito interessante para o turismo brasileiro. A gente está próximo de chegar aos patamares de 2014, porém, 2015 cai bastante, 2016 segue em queda e a retomada começa em 2017. 2018 foi um ano que começou muito otimista, empresários do setor estavam bastante otimistas, alguns chegavam a apontar um crescimento de até 20%, podemos falar aí dos pacotes de viagem e do turismo em cruzeiros, mas infelizmente, a partir do momento da greve dos caminhoneiros, a gente percebe toda uma modificação neste comportamento de viagem. Quem vai manter o seu padrão de viagem? O turista de negócios e as famílias estão repensando em que momento fazer a viagem. A eleição e, por consequência da eleição, o aumento do valor do dólar em relação ao real estão atrasando as decisões de viagem. Ou seja, o que a gente projeta agora como 2% de crescimento é menos do que o projetado em janeiro ou fevereiro, que poderia chegar a 4% ou 5% esse ano. Porque também os economistas naquela oportunidade, até na virada do ano passado, diziam que o Brasil ia crescer algo em torno de 2,9%, 3% esse ano. Ou seja, acho que também todas essas estimativas foram por terra, exatamente com o aumento do dólar. Agora, Mariana, você falou em comparação aos 2 últimos anos. Havia, então, uma demanda reprimida que, com a melhora da economia, se demonstrou aí, as pessoas resolveram viajar? Sem dúvida, sem dúvida. Um grande comportamento que se percebe no turismo no mundo todo é, a qualquer sinal de crise, retração com gastos supérfluos. E por mais que a gente ame turismo, turismo entra na conta dos gastos supérfluos das famílias. Então, percebe-se crise no horizonte, possibilidade de redução da receita familiar ou mesmo possibilidade de demissão. A gente corta turismo, corta lazer e vai cortando o que é possível de ser cortado. Se ficamos 2015, 2016 sem férias, a ideia é que, pelo menos em 2017, isso pudesse ser retomado. Talvez com mudanças no comportamento. Então, quem viajava para o exterior passa a viajar no Brasil. Quem fazia viagens de 10 dias passa para 7 ou 5 dias. Você muda o padrão da viagem, mas você volta a viajar. Então, sim, havia uma demanda reprimida que esperamos chegue novamente aos patamares de 2014 nos próximos 2 ou 3 anos. O número lá em 2014, Mariana? A gente tinha no nosso índice o valor de 170, né? O índice tem base 100, essa base faz referência ao ano de 2007, ou seja, em 2014 o turismo já estava 70% maior que em 2007. Desde então ele vem caindo e agora a gente está em 159, ou seja, é possível que com mais 1 ou 2% a gente volte ao patamar de 2014 e quem sabe a gente cresça um pouco mais. Não houve nenhum crescimento, né? Só queda. Agora, nessa somatória, quando a gente fala de turismo, a gente está falando de turismo interno e externo. Como está o nosso turismo interno nesse momento?
O Brasil só tem praticamente turismo interno, né? A representatividade do turismo internacional é mínima. Nós temos 94% quase de turismo doméstico e os últimos dados oficiais apontam 6 milhões e 500 mil turistas internacionais. Isso é menos que muitos países, é menos, já se citou isso, né? Que grandes atrações europeias recebem esse volume de turistas em só atração. Então, a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, mas o país como um todo está nesse número. De modo que a economia do turismo brasileira ela é fortemente dependente da estabilidade econômica do país. 94% do consumo, como eu disse, se dá por turistas brasileiros. A diferença é o motivo. Então, muita gente, em momentos de crise, permanece viajando a negócios, porque as empresas viabilizam isso. E quando a gente tem estabilidade econômica, aumenta o consumo do turismo de lazer. O turismo de negócio que você se refere também é muito utilizado pelo estrangeiro para vir aqui para o Brasil. São Paulo, por exemplo, é um dos grandes polos de turismo, do turismo de negócios. O que falta de atratividade para que outros turistas, a não ser os de negócios, venham aqui para o Brasil e conhecer as nossas praias, nossas serras, enfim, o que está faltando? Eu não acho que está faltando nada. O que a gente tem é uma imagem distorcida do Brasil negativa em excesso. Então, o turista internacional que poderia vir ao Brasil como turista de lazer, ou mesmo o turista de negócios que vindo, se encantando, poderia retornar ou ampliar sua permanência, tem como fonte de informação os grandes canais de mídia. E nos grandes canais, seja de televisão ou jornal, a manchete sobre o Brasil é sempre uma manchete negativa. De um lado, a violência, de outro lado, as questões de corrupção e política. Portanto, ao comparar e verificar se ele tem outros lugares para ir, é possível que a gente perca pontos. Então, há outras questões. O Brasil ainda demanda visto para muitos dos nossos visitantes, embora isso esteja em caminhos de flexibilização. O Brasil exige uma vacina para a febre amarela, que é muito cara. A gente não paga aqui no Brasil, mas um norte-americano paga quase $250 para ter essa vacina. Então, nós não somos competitivos, atrativos somos. E acredito que quase todo estrangeiro que já esteve no Brasil se encantou e tem intenção de voltar. Mas não se trata de pensar em promover o Brasil, se trata de lidar com as questões que faltam à imprensa internacional, ou seja, a gente está falando de segurança principalmente, para que a imagem do Brasil seja redesenhada, ressignificada e mais pessoas se interessem em vir para cá. As principais reclamações, eu não sei se há esse item, no turismo interno. A gente tem aí falado várias e várias vezes, ainda agora há pouco, antes de você entrar, eu falei sobre o aumento do transporte de bagagens, né? As empresas aéreas disseram que iam abaixar os valores, tirando ali a bagagem embarcada e tudo mais, e a gente percebeu que houve realmente foi um aumento. Esse é uma das principais reclamações para que o turismo interno possa ser melhor aquecido? Não, na verdade, é importante deixar claro essa questão das bagagens, né? O que a gente tem no Brasil é um país quase proibitivo para a operação das companhias aéreas, né? O custo só de combustível é excessivamente alto. Então, o que acontece? As companhias precisam tentar operar em custo mínimo, vendendo basicamente o serviço mínimo possível e cobrar nos serviços auxiliares. O que aconteceu é que a cobrança de taxa de bagagem veio simultaneamente a uma mudança muito grande no valor do combustível, do querosene de aviação, e a percepção de uma parte da imprensa e especialmente de alguns grupos de representação de consumidor é que foi a taxa de bagagem que onerou, que mudou o preço das passagens, quando isso não é verdade. A gente tem análises e outras associações que lidam com isso têm elementos mais consistentes. Então, não dá para fazer essa análise muito fixa na questão do preço de bagagem. Mas, respondendo à sua questão, não é o preço do despacho da bagagem que muda a disposição de viajar. O brasileiro tem se informado bastante sobre relação custo-benefício, como escolher melhores destinos, de que forma racionalizar o tempo de férias, para onde ir, quando é mais barato.
Então, a gente tem muitos sites, muitos profissionais, muitos agentes de viagens competentes que têm orientado nesse sentido. Eu naturalmente entendo que a cobrança pode ser um inibidor num primeiro momento, mas ela não vai impedir que a viagem aconteça. É muito grande, né? A gente não pensar em viagens aéreas aqui é uma utopia, né? Você falar que dá para ir de carro, né? Para gente de carro daqui até o Acre, de São Paulo até o Acre, né? Realmente dá, até dá, mas aí tem que ter uma disposição muito grande, né? Agora, eu tenho duas últimas perguntas para você, Mariana. A primeira seria, qual é o tipo de viagem mais utilizada no país? Eu já até iniciei a minha pergunta pela minha colocação agora. É a aérea, é a terrestre, marítima? O brasileiro viaja mais como? E a minha segunda pergunta é, para a gente encerrar, a gente fazendo um comparativo, nem sei se eu vou te pegar de calça curta nessa pergunta, mas em relação ao que gasta o brasileiro lá fora e mesmo aqui dentro, e o que gasta o estrangeiro aqui dentro no país. Consigo te responder as duas, então eu vou começar pela segunda. O brasileiro aprendeu a gastar lá fora, e quando a gente tem o boom do turismo emissivo, né, o brasileiro gastando fora, é que você percebe a valorização do serviço e a leitura de preço justo por serviço equivalente. Então, quando o mundo conhece o consumidor brasileiro, se apaixona. Nós somos público desejado por diversos países, especialmente daqueles onde podemos exercitar o turismo de compras. O estrangeiro que vem ao Brasil percebe o Brasil como um país de preço muito interessante. Mesmo no caso do turismo de negócios, a gente tem custos competitivos e serviços à altura. Mas o brasileiro que viajou para fora não consegue entender porque, para nós, o nosso turismo é tão caro. Os impostos, sem dúvida, justificam isso, mas ainda assim acaba valendo mais a pena você economizar um pouco e fazer uma viagem internacional, porque a percepção de retorno pelo dinheiro investido é de maior realização, mais compensação. E a sua primeira pergunta, que eu respondo agora, a resposta segue sendo viagens de carro com família e amigos. A dificuldade está em mensurar. Por quê? Porque muitos dos destinos não tratam o turista de final de semana, aquele que sai na sexta, logo depois do almoço e volta no domingo à noite, como alvo das suas políticas públicas. Então, todo mundo tem esse hábito de ou ir para a praia, ou ir para uma casa de campo, ir para algum lugar próximo da água. O nosso turismo de grande peso é o turismo de carro, utilizando casa de amigos e parentes como base, ou seja, o dinheiro do nosso tempo de turismo é usado fundamentalmente com alimentação, bebida e diversão. Mas, dentro da indústria do turismo, seguido ao carro, vem as viagens de avião, com certeza, mantidas principalmente pelo turismo de negócio. Mais uma pergunta para a gente encerrar, vai encerrar mesmo. Qual é o local mais visitado do Brasil? Hoje é São Paulo. Inclusive, essa semana houve um relatório que indicava São Paulo como tendo recebido 15 milhões de visitantes, se eu não estiver errado. E São Paulo, por concentrar os principais aeroportos, a possibilidade de conexão, o universo de eventos realizados aqui, turismo de negócios, e também porque é a partir do desembarque em São Paulo de 2 noites na cidade que se distribui a venda dos pacotes para estrangeiros. Então, a gente tem a cidade de São Paulo liderando no número de turistas recebidos, nacional e internacionalmente. Presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, Mariana Aldrighi, nos esclarecendo a respeito desse assunto tão interessante, tão complexo, mas tão interessante, que todos nós gostamos, que é o turismo, falando a respeito do crescimento de 2017 para 2018, que chega aí a 2%, e o crescimento só em julho, em relação a agosto, de 3,6%. Ou seja, o turismo está em alta realmente, e ela nos esclareceu diversos outros pontos para que a gente possa entender e viajar cada vez mais, aproveitando o lazer e aproveitando essa nossa